Do cansaço da razão minada por fundamentos filosóficos que ruíram, da reserva até a hostilidade contra a tecnociência, provocadas pela sua pretensa neutralidade axiológica, responsabilidade, unilateralidade e poder destruidor, é inseparável o regresso do mito no pensamento contemporâneo, conjus a uma racionalidade diferente da do pensamento científico moderno e dos seus paradigmas. Este regresso, porém, não se pode desvincular da presença subliminar do mito da modernidade, mesmo no auge da razão desmitologizadora. Né? O Renascimento povoou de mitos gregos e latinos a literatura e a arte, e as mitografias da época divulgaram a interpretação alegórica dos mitos. Do interesse da reforma pelo texto original do Antigo Testamento, nasceu uma investigação comparada de línguas orientais, que julgou ter encontrado nos mitos egípcios a essência oculta de toda a mitologia. Nos finais do século XVII, praticamente todos os investigadores das antiguidades e os teólogos estavam convencidos de que os mitos se resumiam a deformações da tradição bíblica. Né? Confrontados com os mitos da América do Sul, os missionários cristãos julgaram-nos a princípio frutos longínquos do antigo paganismo europeu, mas com a descoberta de civilizações milenárias do Japão, China e Indochina, uma profunda crise se instalou na imagem de mundo do século XVII com a proposta de uma religião natural, na base de todas as religiões, e a elevação da religião de povos tidos por selvagens à religião pura da razão ao gosto do deísmo nascente. A recepção meramente poética dos mitos, a avalanche de mitos extra-europeus lidos à luz tolerante da religião natural, acresceu a interpretação alegórica do mito como veículo do trabalho lógico e científico do pensamento. Assim, no século XVI, Giordano Bruno vira na morte de Actaeon, viu na morte de Actaeon o modelo do conhecimento da natureza. E Francis Bacon, no século XVII, reduziu os mitos e as fábulas clássicas a uma propedêutica da nova ciência exemplificada nos 31 mitos do seu escrito De Sapientia Veterum, de 1609. Né? Contrariando o preconceito renascentista do mito como simples ficção na defesa da ciência dos antigos. A etnografia sentiu alargado o seu horizonte com as informações sobre os mitos dos índios da América do Norte e a comparação estabelecida com os mitos da Antiguidade Clássica, quando em 1724 o F. Lafitau publicou a sua obra célebre sobre os costumes dos selvagens americanos. Né? O Jean-Baptiste Vico, ao recusar o mito como veste alegórica da verdade, reconheceu-lhe uma forma própria de linguagem com que o homem procura superar a sua originária estranheza no mundo, e inaugurou uma interpretação do mito retomada mais tarde por Ernest Cassirer na sua Ciência Nova. A sua Ciência Nova, de 1744, aliás, do Vico, uma crítica à unilateralidade da Matesis Universalis e uma consequente extensão do conceito de ciência à função poética do espírito humano, rasgando o espaço para a ciência do espírito. Já no escrito do nosso tempo, Estudos Racionais, em 1708, Vico, respondendo à crítica cartesiana do ideal do humanismo, fez a apologia da cultura retórica humanista perante o espírito da ciência moderna, através da contraposição da metodologia humanista dos jesuítas à arte do pensar cartesiana e jansenista de Port Royal com Pascal. O antigo tópico ciceroniano Oratio Inveniendi é assumido por Vico como, no sentido do sensu communis, o órgão da exploração humanista do mundo pré-lógico de sentido que, pela força da fantasia criadora, gerou artes como a pintura, a poética, a eloquência e, de modo especial, a jurisprudência que, situada na vida concreta, preside e ordena todas as ciências e artes como verdadeira sabedoria. Da força criadora e cultural da fantasia brotou o caso exemplar da criação de mitos realizada pela sapienza de poetas teólogos, que é estudada sob o nome de Lógica Poética no segundo livro da Ciência Nova, e cuja descoberta de semelhanças em tudo o que é diferente e separado aposta em paralelo por Vico com as figuras da retórica, a metáfora, a metonímia, a sinédoque, a ironia. Tais semelhanças são representações universais da fantasia criadora provocadas de início pelo medo perante fenômenos da natureza ou perante sinais de poderes superiores a que divindades mitológicas dão figura, como Júpiter, o céu, Cibele, a terra, Netuno, o mar. Esta genealogia dos deuses é uma saída progressiva do ser da natureza, e dela depende a ordem humana, a religião, a linguagem e a tradição.
Esta marcha histórica da lógica poética termina na contemplação de Deus na religião cristã, passando pela etapa da tópica sensível, do modo poético de falar e muito mais tarde pelo plano da razão crítica e do logos prosaico. Deste modo, Vico assegurou a vida do mito no tempo adverso da Aufklärung e lançou a primeira pedra para a concepção nova de que os mitos gerados pela fantasia criadora do homem no mundo falam quando o logos emudece. Isto é, o homem evade-se da razão iluminista quando se apercebe de que o conteúdo do mito se não dissolve nas malhas do discurso logocêntrico. Então é isso, né? Um pouco dessa obra que vamos ver, o regresso do mito no diálogo entre Ernest Cassirer e Martin Heidegger, de Miguel Batista Pereira. É isso aí, hasta lá vista, até a próxima.